Olá galera da Agile Tecnologia, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Esse vídeo de hoje nós vamos abordar o assunto que é a arquitetura do computador, ok? Então nós vamos entender um pouquinho melhor sobre as duas arquiteturas, tanto a arquitetura 32 quanto 64 bits, ok? Primeiro, a pergunta que não quer calar, qual a diferença entre os dois, né? 32 bits, 64 bits. Isso diz respeito à arquitetura do processador, a forma que o processador processa essas informações, né? Então a arquitetura 32 bits vai aceitar sistemas 32 bits. A arquitetura 64 bits aceita ambos sistemas operacionais, abordaremos isso um pouco mais adiante. Uma parte importante é a memória RAM. Ou seja, 32 bits ele processa uma capacidade inferior de memória RAM, enquanto a arquitetura 64 é na casa dos terabytes, ok? O Windows 64 bits, ele, como eu falei anteriormente, aproveita melhor a capacidade das duas arquiteturas, enquanto o de 32 é um pouco limitado, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o 32. O Windows 32 gerencia até 3 GB de memória RAM, ok? O Windows 64 bits ele gerencia na casa dos terabytes. Por essas razões, vários aplicativos são desenvolvidos nas duas versões, ou seja, 64 bits, 32 bits, ou somente em 64 bits, tá certo? Como verificar a versão no Windows? Então vamos diagnosticar, vamos conhecer um pouquinho sobre o nosso sistema operacional e aonde nós veremos isso, se ele é 32 ou se ele é 64 bits. Mas de antemão já vou passar para vocês algumas informações. Quem tem sistema operacional Windows XP pode ter certeza que ele é 32 bits, porque não tinha esse processo de arquitetura na versão do Windows XP, ok? Então, quem tem o XPzão aí, nosso sistema operacional em 32 bits, tá certo? Vamos lá, para descobrir a quantidade de memória RAM que tem no nosso computador, ou a arquitetura do nosso processador, ou as informações, nós temos que ir nas propriedades do sistema, tá certo? Então, para isso, nós podemos entrar lá em Iniciar, ok? Clica lá no Iniciar, clica com o botão direito no Meu Computador e automaticamente ele vai abrir a nossa janela que é Propriedades do nosso sistema ou Exibir informações básicas sobre o computador. Nessa janela nós temos lá as informações, tá certo? A versão do nosso sistema operacional, ok? Quantidade de memória RAM que está instalada na nossa máquina e o tipo de sistema operacional, tá certo? No caso que eu estou utilizando aqui, mostrando para vocês, é um sistema baseado em 64 bits e ali está essa informação sendo mostrada para todos aí, tá certo, galera? Então, obrigado por ter acompanhado aí, continua curtindo o nosso canal e até uma próxima videoaula.